E aí, alunos, aqui é a professora Elana, dona de português, e hoje eu vou comentar com vocês a apostila Aprender Sempre de 2021, volume 3, da primeira série do ensino médio, a sequência 1. Então, vamos lá para as questões. Então, aqui na questão 1, vocês vão fazer a leitura do texto, e depois, na questão 2A, ele pergunta o seguinte: qual o principal problema apontado pelo texto? Que as pessoas devem fazer individualmente para que esse problema seja evitado? Então, esse texto, ele aponta aí como problema o tanto que faz mal para os oceanos e para os animais marinhos o descarte incorreto e inadequado de máscaras. Então, se as pessoas descartarem de qualquer jeito, né, pode causar inclusive a morte por inanição, né, desses animais. Então, elas têm que fazer o descarte adequado, né, em lixeiras com tampa. E esse conteúdo também na lixeira, esse saquinho ali, deve ser colocado num lugar adequado também para que o coletor de lixo possa retirar e dar o destino adequado para aquele resíduo. Já na letra B, ele pega um trecho do texto e pergunta por que a chegada do lixo no mar está relacionada à pobreza e à dificuldade de acesso aos serviços públicos. Então, o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas muito pobres, elas vivem em lugares em que não tem nada, né? Em que não tem coleta de lixo, elas não têm comprovante de endereço, não tem saneamento básico, né? Não tem registro de rua, nada. Então, elas acabam muitas vezes jogando lixo no rio, por não ter a coleta adequada de lixo, por não estarem em uma área, digamos, regulamentada, né, pelas prefeituras. E a pobreza também faz com que elas não tenham muita noção dos direitos delas, né, e de não reivindicarem muitas vezes. Então, a questão é uma mistura, né, de ocupação de espaços irregulares com a falta ali de consciência, de reivindicação dos próprios direitos. Ah, sim, é uma questão pessoal. Ele quer que você indique, né, de acordo com a sua vivência, a sua opinião, o que você acredita que pode ser feito para diminuir, minimizar o problema que o texto aponta. Então, é uma questão aberta, né, mais pessoal. E depois, na 3, vocês vão discutir, né, essas respostas anteriores. Aula 2. A questão 1 ainda é sobre a discussão das questões da aula anterior. Na 2, ele pergunta o seguinte, né? Ele aponta aqui dois trechos, o trecho 1 e o trecho 2. E a diferença entre eles é uma palavra, né? Preferencialmente. Então, esse primeiro trecho foi tirado do texto e o segundo é uma adaptação dele. E a questão quer saber se os trechos 1 e 2 têm o mesmo significado. Então, não tem. Por quê? Quando ele fala, né, no trecho 1, que as máscaras e luvas devem ser descartadas em lixeiras, preferencialmente as que possuem tampa, ele diz que, né, devem ser descartadas em lixeiras, mas que podem ser diversos tipos de lixeira. Pode ser lixeira com tampa, pode ser lixeira sem tampa, mas que é melhor que seja lixeira com tampa. E já na 2, ele especifica, ele fala que só deve descartar, só deve jogar fora em lixeira com tampa, né? Então a questão 2 ela restringe um pouco mais aí a ideia. Agora aqui na B, ele pergunta por que você acha que o autor do texto escolheu usar a primeira forma, né, que diz preferencialmente, e não a segunda. Assim, é uma resposta pessoal, peraí que faltou um L aqui, é uma resposta pessoal, mas aqui tem uma sugestão, né, só para a gente debater. O que acontece? É muito melhor que a pessoa jogue fora numa lixeira mesmo que seja uma lixeira sem tampa, do que jogar em qualquer lugar, na rua, no rio, em terreno baldio. Assim, por mais que seja melhor descartar em lixeira com tampa, se não tiver uma lixeira com tampa, que seja pelo menos descartado numa lixeira e não em qualquer outro lugar inadequado. Agora aqui na questão C, ele coloca um trecho, né? Aí tem essa palavra em destaque posterior, e ele pergunta o seguinte: se tirasse a palavra posterior, teria o mesmo sentido, né, esse trecho? E por que você acha que o autor fez uso dessa palavra? Então, o que acontece? Se tirasse posterior, não teria o mesmo sentido, poderia criar aí uma confusão, uma estranheza no leitor, porque ele diz que as máscaras e as luvas, né, devem ser descartadas em lixeiras, preferencialmente com tampa, para que evite contato humano posterior. Posterior seria depois, né? Que viria depois.
Então, assim, máscara e luva é feito para ter contato. Então, se ele não colocasse o posterior, poderia confundir o leitor, né? Tipo, pô, mas se é feito para ter contato, como que é para evitar contato? Se são materiais feitos para ter contato mesmo com o ser humano, né? Para o ser humano ter contato com eles. Então, aí, posterior deixa bem claro que é para evitar um contato depois que é utilizado, né? Depois que é descartado, para evitar aí contaminar, de repente, o coletor de lixo com aquele material. Agora aqui na aula 3, na questão 1, ele vai colocar, né, um trecho em que ele menciona Hong Kong, França, Inglaterra e Brasil, né? E depois ele vai fazer algumas alterações. Então ele vai trocar a posição de Brasil, coloca em primeiro lugar, né? Depois põe no meio e aí ele pergunta: comparando as três orações, o sentido do texto muda fazendo essa alteração na ordem? Então não muda, só mudou realmente aí a ordem em que eu estou fazendo essa colocação das palavras, mas o sentido não muda. Aqui na letra B ele pergunta o que é gradação, para vocês pesquisarem o significado, né? Vocês podem pesquisar na internet aí uma definição mais completa, perdão, mas eu coloquei aqui de uma maneira resumida, né? Que a gradação ela é uma figura de linguagem e ela acontece quando eu coloco várias coisas uma seguida da outra, dando uma ideia de progressão, né? De algo que eu estou aumentando ou que está diminuindo, que está ali numa sequência. Como, por exemplo, o filme é ruim, é péssimo, é horrível, é horroroso. Percebam que está intensificando, né? Tipo, ruim é menos mal do que horroroso, né? Mas ele está intensificando aí o que ele está falando conforme ele vai colocando essas palavras aí uma do lado da outra e criando esse efeito de gradação. Aí ele pergunta na letra C se tem gradação na oração original, né? Aquela que tem ali o nome dos países. Então tem uma gradação porque o nome dos países está ordenado ali, né? Mais ou menos, do país mais distante do Brasil para o mais próximo. Então tem esse efeito aí de progressão. Aqui na letra D ele pergunta primeiro, né? Comparando aquelas orações, né? Que tem aqueles trechos que tem os nomes dos países. Em qual delas o Brasil, a palavra Brasil aparece em destaque? Então, é quando ou está no final ou quando está no começo da lista, né? E ele pergunta também qual você sente que leu com mais atenção, qual provoca uma certa surpresa. Então, assim, aqui dá uma certa, prende um pouquinho mais a atenção, cria uma certa surpresa, é aquela que fala que o país está no final da lista, né, Brasil? Porque a gente tem a sensação de que o texto vai falar de países que são muito longe, e aí de repente vem a informação de que esse país que a gente vive, no caso o Brasil, também está sofrendo com o problema indicado. Agora aqui na questão 2 ele quer que você escreva um parágrafo, né, sugerindo aí soluções, né, para empresas, organizações da sociedade civil, para resolver o problema de descarte inadequado do lixo. Agora nas aulas 4 e 5, na questão 1, ele pergunta o seguinte: as palavras proteção e contaminações estabelecem entre si uma relação de. Então, o que acontece? É de oposição à relação. Por quê? Proteção é o oposto de contaminação, né? São palavras que se opõem uma à outra. Uma é contrária à outra. Então, eu me protejo com a intenção de não me contaminar, né? Então, o sentido aí é justamente de oposição. Na letra B, tal relação entre as palavras proteção e contaminações, no contexto em que são utilizadas, tem como efeito o fortalecimento de uma das ideias centrais do texto, ou seja, o fato de que, então, um equipamento utilizado para a proteção da população, se descartado incorretamente, pode gerar o efeito oposto, que é contaminar. Então, é a ideia de que a máscara está sendo usada aí para proteger, mas quando descartada do jeito certo, ao invés de proteger, ela pode justamente fazer o contrário, que é contaminar se esse descarte não for feito aí de maneira adequada. Aqui na questão C, ele está explicando o que é antítese, que é uma figura de linguagem em que eu vou colocar duas coisas opostas, uma do lado da outra. Então, por exemplo, morte e vida, escuro e claro, alegre e triste, e assim por diante. E aí ele quer que, baseado nisso, você crie uma frase que mostre a forma como essas duas ideias são apresentadas na matéria, né? Então, assim, é uma resposta pessoal, isso daqui é só uma sugestão, mas vocês podem elaborar de vocês, né? Aqui, por exemplo, ó, percebam que tem a antítese entre vida e mortes, né? A matéria mostra que equipamentos responsáveis por preservar a vida das pessoas podem, se descartados incorretamente, causar mortes nos
oceanos. Então, a antítese está aqui entre vida e morte, mas vocês podem elaborar frases que tenham outros exemplos de antíteses, ali é uma sugestão. Aqui na questão 2, agora na letra A, a utilização de máscaras e luvas tem sido um dos principais meios de proteção contra o novo coronavírus, mas o descarte incorreto dos itens caracteriza um novo tipo de poluição. A conjunção mas expressa a ideia de. Então, aqui, mas sempre vai dar a ideia de oposição, de contraste, né? Então, é algo que aparece e que está indo no sentido contrário, oposto do que já apareceu antes. E outros exemplos que ele dá aqui, né, que podem substituir a palavra mas, porque tem o mesmo sentido, são porém, contudo, todavia, entretanto também serve, enfim. B. Em segundo especialista, o descarte incorreto das máscaras e luvas pode levar a contaminações pela Covid-19. A conjunção segundo expressa a ideia de. Então, assim, segundo poderia ser trocado ali por conforme, né? E a ideia de conformidade quer dizer que algo ocorre conforme o que foi dito, conforme o que foi previsto, enfim, ideia de conformidade. Na C, ele diz, o professor Alexander Turra alerta que há graves riscos com o impacto do descarte incorreto dos EPIs nos oceanos, uma vez que os organismos marinhos têm o potencial de ingerir esses materiais. A conjunção uma vez que expressa a ideia de. Então, uma vez que poderia ser trocado por pois, por porquê, já que, e ele está explicando o que está acontecendo. Então, a ideia justamente é de explicação. Então, aqui ele está colocando esse trecho, aqui na letra D ele coloca um trecho, aí ele destaca, né, a conjunção além de, e está dizendo que está expressando a ideia de adição, né, de soma, de uma ideia que é adicionada à outra. Então, ele fala, né, o descarte incorreto pode gerar contaminações, além de impactar diretamente a vida marinha. Então, tipo, está somando uma ideia com a outra, está acrescentando uma ideia. Aí ele quer que troque além de uma outra conjunção que passe a mesma ideia. Então, daí aqui no exemplo, né, foi trocado por como também. Então, assim, eu fiz a troca mas basicamente expressa também adição, então a ideia é mantida. Agora aqui nas aulas 6 e 7 tem um abaixo-assinado para vocês lerem. Depois ele pergunta qual é o assunto, né, qual é o objetivo e se dá para saber quem é que escreveu e para quem que está sendo direcionado, né, quem são essas pessoas. Então, esse abaixo assinado, ele está falando sobre reabrir a biblioteca, né? Então, eles querem reivindicar que as autoridades façam isso, né? Quem escreveu aí, no caso, foi Gilca Machado e foi direcionado aí para ser entregue para a Secretaria de Cultura da Cidade do Texto, né? Que é uma cidade inventada. Na realidade, não é da secretaria, né? É da secretária. Aí ele pergunta na letra B se tem argumentação no texto e qual é o objetivo. Então, sim, né? Tem argumentação. Não é simplesmente as assinaturas, né? É um texto que argumenta para mostrar por quais motivos a biblioteca deve ser reaberta. Então, o texto ele vai dizer que atendia diferentes públicos, que está sendo colocado em segundo plano, e aí citando aí por que ela é importante e, consequentemente, porque deveria ser reaberta. Na C, ele pergunta quais são os elementos que tem nas 5 linhas finais do texto. Né? Então, são os campos que precisam ser aí preenchidos para a assinatura do abaixo-assinado, que se é um abaixo-assinado tem que ter as assinaturas logo abaixo do texto, né? Essa é a ideia. Eu tenho um texto e abaixo dele eu tenho as assinaturas e vou reivindicar alguma coisa. Agora aqui na questão 2, na letra A, ela é pessoal, né, aberta, depende da pesquisa de vocês. Ele quer que vocês procurem na internet algum abaixo-assinado que alguém já tenha feito e coloquem aqui o título. Aí na B, ele quer que vocês comparem esse abaixo-assinado que tem aqui na apostila com o que vocês pesquisaram. E aí você diga, né, quais elementos você percebeu que existem nos dois textos do mesmo gênero. Então, são dois textos do mesmo gênero, os dois são abaixo-assinado. Ele quer saber que elementos que tem nos dois, né? Então, assim, é o que você percebeu, baseado no que você leu, né? Então, de certa forma, é uma questão mais aberta. Mas aqui fica a sugestão, né, para auxiliar vocês, né, que, assim, de uma maneira geral, o abaixo-assinado ele vai ter que ter um problema que a pessoa quer que resolva, né, que aquela comunidade quer que resolva. Tem que ter o argumento para convencer quem vai estar recebendo. Tem que estar indicando quem é que está organizando a reivindicação, né, quem vai receber essa reivindicação em forma de abaixo-assinado e tem que ter um espaço também para as assinaturas, né? Abaixo ali do corpo do texto tem que ter esse espaço para as assinaturas
Eles geralmente também vão ter um título. Agora aqui na questão 3, ele está falando sobre a produção de um abaixo-assinado, né? Vocês vão fazer aí, vão ter aí o momento do planejamento. E por fim, na aula 8, vocês vão fazer a escrita desse texto, desse abaixo-assinado. Ele deixa até aí um campo para que vocês façam essa produção. Daí com isso a gente termina, né, mais essa sequência. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, não esquece de deixar o like, porque dá uma força muito grande para o canal também. Comenta aqui no o que você achou, tal, me ajuda no engajamento. Compartilha com os seus colegas. Se inscreva se você precisa sempre desse tipo de conteúdo, para você não perder os novos vídeos, né? Pode assinar também a notificação. E é isso. Um beijo, um abraço, até mais tarde e tchau, tchau!